Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala pela misericórdia de Deus é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional ao meu e ao teu coração, aos nossos corações. O Senhor nos deu uma palavra para aqueles que estiverem me ouvindo ou me assistindo pelo YouTube. Eu peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. Glória a Deus. A palavra que o Senhor nos deu nessa noite encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 20, que tem o tema Jeremias no cepo, do versículo 14 até o versículo 18. Vamos estar lendo Jeremias 20, 14 a 18. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades, que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou na madre, assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Glória a Deus. Essas são as palavras do profeta Jeremias no momento da angústia, no momento que ele estava ali preso naquele cepo, acorrentado, e no momento da aflição, no momento da dor, da dificuldade, do desespero, nós cometemos este mesmo erro que Jeremias cometeu, que Jó cometeu, que muitos servos do Senhor cometeu. Começamos a reclamar, a murmurar, porque a gente nasceu, porque isso, porque aquilo. Mas o que Jeremias passou, é normal que ele tivesse essa reação. Elias também teve uma reação parecida e pediu para morrer. Moisés teve uma reação parecida. Moisés disse: se o Senhor for matar esse povo, mata a mim, Senhor. Moisés pediu para o Senhor riscar até o nome dele do livro da vida. Imagine se Deus ouvisse a gente nos momentos de angústia, nos momentos de loucura da nossa mente. Misericórdia, a gente estaria perdido. Porque às vezes a gente fala palavras que não é para falar. Às vezes a gente se altera quando não é para alterar. Às vezes a gente reclama com Deus quando não é para reclamar. E nisso tudo o Senhor vem nos ensinar. Mas Jeremias havia sido lançado na cisterna, no calabouço, ficou preso no pátio. Jeremias era perseguido. Jeremias era ameaçado de morte. Ele vai falar no livro do profeta Jeremias, ele vai dizer que muitos dos seus inimigos se reuniam e tramavam a sua morte. Assim como também tramavam a morte do apóstolo Paulo, assim como tramavam a morte de Davi, assim como tramavam a morte de Jesus. Você acha que não há pessoas por aí tramando a minha e a tua morte? Todo servo de Deus, ele passa por essas tramas. Tramaram contra Daniel, executaram o plano, jogaram Daniel na cova dos leões, mas Deus não deixou ele morrer. Aleluia. Tramaram contra Mardoqueu e contra todos os judeus que habitavam ali no reino do rei Assuero. Fizeram edito, criaram lei, mas quando chegou na data que eram para os judeus serem mortos,
Quem morreu no lugar deles foi os seus adversários. E contra a vida de Daniel foi a mesma coisa. Quem morreu no lugar de Daniel foi os seus adversários. Jeremias foi ameaçado de morte, foi rejeitado pela família. Ninguém dava crédito às palavras de Jeremias. Quando Jeremias falou para o povo: não vão para o Egito, porque se vocês forem, vocês morrerão pela espada, pela fome e pela peste, os 3 castigos de Deus. E até os capitães e todo o povo se reuniu e falou: isso é mentira, Jeremias, Deus não mandou tu falar nada disso não. Deus não está falando na tua boca não. Tu está falando de si. Isso aí foi Baruque que está te incitando contra nós, para que a gente venha morrer pelas mãos dos babilônios. O povo dizia na cara de Jeremias: Deus não está falando na tua boca, sendo que era Deus falando. Imagine tudo que ele passou. Era normal querer a morte, era normal amaldiçoar o dia que nasceu. Jó, quando passou por toda a dificuldade que Jó passou, perdeu filhos, perdeu toda a riqueza, a mulher atormentava ele, né? Pegou aquela lepra horrível, se coçava com o caco de telha, os amigos não queriam saber dele, acusava ele que estava em pecado. Jó também falou: maldito seja o dia que eu nasci. Ele não falou nada contra o Senhor, mas amaldiçoou o dia que ele nasceu e reclamou do dia que ele nasceu, que ele preferia não ter nascido. Se eu não me engano, Jó falou até que aqueles que nascem morto é melhor do que aqueles que nascem vivo, porque não tiveram problema, já nasceram já mortos. Jó chegou a falar isso, se eu não me engano. E aqui Jeremias vem falando isso também, praticamente isso, né? Que era para ele ter nascido morto, que assim o ventre da mãe ia ser perpetuamente a sua sepultura, ela ia ficar grávida perpetuamente. No versículo 14, Jeremias diz: maldito o dia em que nasci. Imagine a situação que a pessoa está vivendo para falar uma coisa dessa. É uma situação que ele estava vivendo que só a misericórdia de Deus. Maldito o dia em que nasci. Jeremias foi lançado na lama. Jeremias foi preso, jogado na prisão e comia 1 pão por dia. Imagine a situação. Jogaram ele lá na prisão e davam 1 pão por dia. E chegou o dia que o pão da cidade acabou, porque Jerusalém e Judá estava cercada pelos babilônios, pelos caldeus. Cercada, eles não podiam sair da cidade. Então chegou um dia que o pão acabou. Então aquele homem que comia só 1 pão por dia agora já não tinha mais nem esse pão para comer. Aí o rei chamou ele, tirou ele de lá e botou ele em outra prisão. E quando ele estava lá na prisão, reuniram seus príncipes e pediram para matar ele. O rei falou: ele está nas vossas mãos, eu não posso fazer nada, mas vocês podem. O rei entregou ele na mão dos príncipes para os príncipes matarem a Jeremias. Imagine um homem que saiu da prisão, que estava comendo 1 pão por dia. Agora os príncipes vêm matar ele e o rei entrega ele na mão dos príncipes. Mas pela misericórdia de Deus, que Deus falou que ninguém conseguiria tirar a vida de Jeremias, lutariam contra ele, se levantariam contra ele, mas não prevaleceria, porque Deus levantou ele como cidade forte, como muro de bronze e como torre forte. E assim Deus cumpriu. Pela misericórdia de Deus, os príncipes não mataram a Jeremias, mas resolveram lançar ele dentro da cisterna. E a Bíblia diz que aquela cisterna não tinha água nem tinha alimento. A única coisa que tinha lá era a lama, que Jeremias ficou atolado na lama. Provavelmente ele pode ter caído de cara na lama e ficou lá sem água, sem alimento. Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor levantou um servo chamado Ebed-Meleque, que foi lá e pediu ao rei para tirar Jeremias de lá. Ele disse: rei, esse homem não cometeu mal nenhum, não fez nada de errado, tira ele de lá, rei, porque senão ele vai morrer de fome. E o rei ordenou, e Ebed-Meleque foi lá e tirou ele de lá. Mas foram várias situações difíceis que Jeremias passou, provas insuportáveis que talvez nenhum de nós suportaria, assim como Jó passou. Por isso que ele disse: maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Ele preferia não ter nascido do que ele está passando por tudo que ele estava passando. Ele preferia não ter nascido do que está passando por aquilo que ele estava passando.
de tão pesada que era a prova de Jeremias. E às vezes eu e você passamos por uma provinha leve e já reclamamos, já murmuramos. Jeremias estava numa prova tão pesada que não queria nem que ele tivesse nascido. Ele desejava não ter nascido para evitar todo aquele sofrimento. Ele disse: maldito homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu, tinha um filho, alegrando-o com isso grandemente. Ele disse: maldito homem que deu a notícia a meu pai que eu tinha nascido, alegrando a ele. Ele disse que não queria nem ter nascido e nem que essa notícia acontecesse. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E ouça, clamou pela manhã e ao tempo do meio-dia um alarido. Ele ainda amaldiçoou que esse homem venha a ser destruído, assim como as cidades que o Senhor destruiu, e não se arrependeu de ter destruído essas cidades. E que ele venha e que este homem que deu as notícias ao meu pai que eu havia acabado de nascer, esse homem que deu as novas a meu pai, que ele venha a ser destruído como as cidades que o Senhor destruiu, e que o Senhor não se arrependeu de ter destruído essas cidades, e que ele venha ouvir clamor pela manhã, ao tempo do meio-dia, um alarido. Esse homem venha ouvir clamor, venha ouvir gritos, venha ouvir pavor. Então Jeremias amaldiçoou o homem que deu as novas, a notícia ao seu pai que ele havia nascido, porque foi tão difícil a prova que ele estava passando, que ele amaldiçoou o dia que tinha nascido, amaldiçoou o homem que deu as novas, que falou a seu pai que ele havia nascido, alegrando seu pai. Aleluia. Ele diz no versículo 17: porque não me matou na madre. Aqui ele está falando com Deus: porque o Senhor não me matou na madre, ele falou. Assim minha mãe teria sido a minha sepultura. Ele preferia não ter nascido, ter morrido no ventre da mãe, e que a mãe fosse a sepultura dele, a barriga da mãe fosse a sua sepultura. E teria ficado grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e juntou aqui toda a prova que ele estava passando com o sofrimento que ele via do povo de Judá, com a desobediência que ele via, com a rebeldia do povo que não queria obedecer à voz de Deus. Então era muita coisa que Jeremias estava passando ao mesmo tempo, ao ponto dele perguntar: por que saí da madre para ver trabalho e tristeza? E para que os meus dias se consumam na vergonha? Porque era uma situação de vergonha realmente. Um vinha e batia em Jeremias, outro vinha e prendia, outro vinha e queria matar, outro vinha e falava que Deus não estava falando na boca dele. Várias vezes aconteceu isso. Ainda profetizava uma profecia de mentira para desfazer aquilo que Jeremias falou. Jeremias escreveu o rolo, mandou Baruque ler perante as autoridades. E quando Baruque volta, já volta com ameaça: vamos fugir, porque senão vão nos prender ou nos matar. Então foi muita coisa que Jeremias passou e sofreu por amor à palavra de Deus. Mas em nenhum momento ele deixou de pregar a verdade, de pregar aquilo que Deus mandava ele falar, de entregar os recados que Deus mandava ele entregar. Então seja fiel, mesmo nas provações, porque Deus honrou Jeremias, tirou ele da prisão, e ele teve a opção de escolher ir com o rei da Babilônia ou ficar, e com o rei da Babilônia como um convidado de honra, ou ficar na terra de Judá e de Jerusalém. E ele escolheu ficar com seu povo. E o rei ainda mandou seu servo Nebuzaradã para dizer a Jeremias: o teu Deus fez tudo isso porque o teu povo foi rebelde. Por tua boca o teu Deus falou com o teu povo, mas eles foram rebeldes e não obedeceram à voz do teu Deus. Então por isso o teu Deus me enviou a fazer esta obra de destruição no meio deste povo. Então até o rei da Babilônia reconheceu que Jeremias era um profeta verdadeiro e que tudo que Deus falou na boca dele se cumpriu. Então, mesmo que esteja difícil, não murmure e não reclame, mas agradeça a Deus por tudo. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.